Olá, pessoal! Se você já se sentiu prisioneiro de padrões de pensamentos que distorcem a sua realidade, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre as distorções cognitivas, que são deslizes de pensamento que todos nós experimentamos de vez em quando. E essas distorções nos fazem enxergar algo diferente do que realmente é. Vamos trilhar uma jornada de autoconhecimento, onde desvendaremos juntos as armadilhas das distorções cognitivas, e ao longo desse vídeo eu vou compartilhar estratégias para desafiar e superar essas barreiras mentais, te ajudando a encontrar uma nova perspectiva para enfrentar as amarras do pensamento distorcido. Prometo que ao final desse vídeo você estará equipado com ferramentas valiosas para pensar com mais clareza e autonomia. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutora em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Nem sempre a forma de perceber as coisas é totalmente coerente com a realidade, e a distorção cognitiva é o mecanismo responsável por isso. Os pensamentos distorcidos, eles são padrões de pensamentos que podem induzir a erros de interpretação das experiências, do nosso comportamento ou do comportamento dos outros. E, por vezes, eles criam problemas ou dificultam a tarefa de encontrar soluções no nosso dia a dia. O termo distorções cognitivas, eles servem para descrever um conjunto de erros sistemáticos de raciocínio presentes durante o sofrimento psicológico. As nossas crenças disfuncionais, elas são perpetuadas através das distorções cognitivas, que são modos mal adaptativos de processar informações, como, por exemplo, a hipervigilância em relação à ameaça ambiental, nos casos de pacientes ansiosos, ou a excessiva e indevida responsabilização pessoal por falhas e erros cometidos pelos sujeitos com quadro de depressão. E aqui talvez você esteja se perguntando, mas Kathleen, como as distorções elas se mantêm? Nossa visão de nós mesmos, ou nosso modo de self, que é uma forma como nos vemos, ela está fundamentada num conjunto de crenças profundamente enraizadas, que são os nossos esquemas primitivos. Os esquemas primitivos, eles lutam para uma manutenção através dos processos de distorção do processamento da informação, comparando os dados de entrada, que é a nossa realidade, a realidade do nosso próprio comportamento e realidade do mundo, com o modelo de self, que é o comportamento esperado nas relações do mundo social, do mundo físico. Para reduzir a dissonância cognitiva produzida pela distância entre o modelo internalizado do self e a realidade, são empregados mecanismos de distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas são importantes mecanismos mantenedores do esquema, e as informações distorcidas, elas são fundamentais para manter e sustentar o esquema intacto. É comum que algumas pessoas consigam resistir ao exame dos seus esquemas e se esforcem para demonstrar os seus esquemas como verdadeiro, mesmo sem ter consciência de que estão magnificando algum elemento da sua percepção, minimizando alguns outros ou supergeneralizando e sendo vítima de outras distorções. Como o pensamento ele é a porta de entrada das nossas emoções e dos nossos comportamentos, diminuir a distorção acaba tendo um papel fundamental para achar um ponto de equilíbrio. Você pode diminuir a tristeza, você pode diminuir a ansiedade, o estresse, por exemplo. A lógica das distorções cognitivas é: os pensamentos distorcidos são formas imprecisas de pensar que podem te induzir a emoções negativas e comportamentos prejudiciais, e podem te levar a acreditar em cenários irrealistas. Por isso, saber identificar essa barreira mental é essencial para pensarmos melhor, com mais clareza e principalmente para alcançar os nossos objetivos. Distorcer constantemente os pensamentos, da mesma maneira, do mesmo modo, por exemplo, pular para conclusões, personalizar eventos ruins ou rotular a si mesmo como um fracasso, é um padrão comum nas pessoas que estão deprimidas ou ansiosas. O modelo cognitivo propõe que as emoções desagradáveis estejam frequentemente associadas a esses vieses ou distorções de pensamento. E um exemplo disso são os pensamentos automáticos. Isso é, aqueles pensamentos que vêm espontaneamente e estão associados a afetos negativos ou comportamentos disfuncionais e parecem plausíveis e verdadeiros para o indivíduo.
Alguns exemplos de pensamento automático são: jamais serei feliz, eu sou burra, ninguém gosta de mim, e é tudo culpa minha, ele me acha uma chata. É fundamental que você saiba que os pensamentos automáticos eles podem ser verdadeiros, falsos ou ter graus variados de validade. O mesmo pensamento ele pode conter mais de uma distorção, por exemplo. Se eu for à festa, ele vai me achar uma chata. Esse pensamento reflete tanto uma adivinhação de futuro quanto uma leitura mental. Por isso, conhecer os seus hábitos mentais ruins pode te ajudar. Porque quando você pensa de uma forma distorcida, o seu cérebro administra a situação como verdadeira, reagindo emocionalmente aqui. Você consegue imaginar o impacto que isso pode causar na sua vida e nas suas relações? Essas distorções cognitivas são como lentes de óculos que alteram a maneira como nós interpretamos as situações ao nosso redor. Por exemplo, imagine olhar para um desenho abstrato. Se as lentes dos óculos estiverem distorcidas, você pode interpretar erroneamente o desenho, vendo algo completamente diferente do que realmente é. Da mesma forma, as distorções cognitivas podem nos levar a interpretar mal eventos, situações e até mesmo a nós mesmos, resultando em pensamentos negativos e emoções desagradáveis. Agora, eu vou te apresentar os tipos mais comuns de distorções cognitivas e o que elas nos fazem enxergar. Eu também vou te apresentar algumas intervenções úteis e perguntas que podem ser empregadas para examinar e contestar essas distorções cognitivas no momento em que elas surgem. A distorção número 1 é a leitura mental. A partir da ótica da leitura mental, você imagina que sabe o que as pessoas pensam sem ter evidências suficientes. E o pensamento automático que pode surgir é: ele acha que eu sou um fracasso. Vamos para o exemplo. Imagine que João frequentemente interpreta situações com seus colegas de trabalho de uma maneira negativa, assumindo que eles pensam menos dele ou veem como um fracasso. Então, quando o chefe do João solicita uma reunião particular, o João automaticamente presume que será repreendido ou criticado pelo seu desempenho, mesmo sem evidências claras para apoiar essa conclusão. Ele acredita firmemente que seus colegas de trabalho o consideram incompetente e incapaz, apesar de não haver uma comunicação direta ou feedback para validar essa crença. Essa distorção cognitiva da leitura mental pode contribuir para o agravamento dos sintomas, pode alimentar uma baixa autoestima e uma autoimagem negativa. João pode se retrair ainda mais socialmente, evitando interações no trabalho, e esse isolamento pode se estender para sua vida pessoal, com o medo constante de ser julgado ou rejeitado pelos outros. Com esse exemplo do João que eu acabei de te falar, você consegue perceber o impacto da distorção cognitiva na vida das pessoas. Para enfrentar a leitura mental, você pode examinar as evidências a favor e contra esse pensamento. Qual a evidência que sustenta o que eu estou pensando agora? O que contesta esse pensamento que eu tenho? Você também pode avaliar a qualidade das evidências que confirmam a sua leitura mental. Essas evidências, elas são testáveis? A distorção número 2 é a adivinhação do futuro. A partir da adivinhação do futuro, você prevê o futuro, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente. E o pensamento automático que pode surgir é: vou perder o emprego ou vou ser reprovado naquela prova. Vamos para um segundo exemplo. Imagine que Maria frequentemente prevê cenários negativos e perigosos para o seu futuro, sem nenhuma evidência concreta que justifique sua preocupação. Ela está convencida de que perderá o emprego devido a uma avaliação ruim de desempenho, mesmo que seus colegas de trabalho e supervisores tenham elogiado seu trabalho consistentemente. Ela antecipa desastres financeiros iminentes, como perder a sua casa, ficar endividada, apesar de ter uma situação financeira estável no momento. E qual é o impacto da adivinhação do futuro nesse exemplo da Maria que eu acabei de te falar? Essa distorção cognitiva contribui para que Maria viva em um constante estado de apreensão e de medo em relação ao seu futuro. A sua preocupação excessiva vai impedir que ela desfrute o presente e vai interferir no seu funcionamento diário, prejudicando seu desempenho no trabalho e nas suas relações interpessoais. Para enfrentar a adivinhação do futuro, você pode se perguntar:
Essa preocupação, ela me protege ou me prepara? Eu tenho medo de não conseguir controlar as preocupações? Qual a qualidade das evidências que sustentam as minhas previsões? A distorção número 3 é a catastrofização. A partir da catastrofização, você acredita que o que aconteceu ou o que vai acontecer é tão terrível e insustentável que você não será capaz de suportar. E o pensamento automático que pode surgir é: seria horrível se eu fracassasse. Vamos para um terceiro exemplo. Imagine que Pedro tende a interpretar os sintomas físicos dos ataques de pânico, como palpitação, dificuldade respiratória, como sinais de uma condição de saúde grave e potencialmente fatal, como um determinado ataque cardíaco. Ele acredita que, se isso acontecer, ele não será capaz de lidar com a situação e ele teme perder o controle completamente. Além disso, Pedro antecipa que, se continuar tendo ataque de pânico, será incapaz de manter o seu emprego e sustentar a sua família, levando a uma série de consequências catastróficas, como a perda da sua casa, o colapso financeiro. O impacto dessas distorções cognitivas no exemplo do Pedro, que eu acabei de falar, vai contribuir para a manutenção da evitação de situações que ele percebe como ameaçadoras ou perigosas. Ele pode viver com o medo constante de um evento catastrófico iminente e ter dificuldade em confiar em sua capacidade de enfrentar os desafios e enfrentar as adversidades da vida. Você consegue perceber a dimensão do impacto dessa distorção? Para enfrentar a catastrofização, você pode examinar as evidências a favor e contra esse pensamento catastrófico. Qual a evidência que eu tenho que esse pensamento ele vai se concretizar? Qual a evidência de que esse pensamento é só um pensamento e ele não vai acontecer? Se pergunte: quantas vezes eu já fiz previsões erradas? Qual a qualidade das minhas evidências? A distorção número 4 é a rotulação. A partir da rotulação, você atribui traços negativos a si mesmo e também aos outros. E o pensamento automático que pode surgir aqui na rotulação é: sou indesejável ou ele é uma pessoa imprestável. Vamos para um quarto exemplo. Imagine que Sofia tem o hábito de rotular a si mesma e aos outros com traços negativos, sem considerar um contexto ou as circunstâncias específicas. Quando ela comete um erro no seu trabalho, ela se rotula como incompetente, como inútil, ignorando as suas realizações anteriores e as suas habilidades profissionais. Da mesma forma, Sofia rotula seus colegas de trabalho como preguiçosos ou insensíveis quando eles discordam dela ou quando não atendem às suas expectativas, sem considerar os seus pontos de vista ou as motivações que eles tiverem. Essa distorção cognitiva da rotulação ela pode contribuir para a manutenção de transtornos, como o transtorno depressivo. Essa distorção ela também pode reforçar uma autoimagem negativa e alimentar sentimentos de desesperança e inadequação, ocasionando um retraimento social e uma dificuldade em se conectar com os outros, por temor de ser julgada ou rejeitada por suas supostas falhas e imperfeições. Você nota o comprometimento que essa distorção cognitiva pode causar na vida de alguém? Para enfrentar a rotulação, você pode se perguntar: você definiria em termos de valor os rótulos que você dá? Qual o oposto do rótulo que você costuma estabelecer? Os rótulos, eles te motivam ou são realistas? Qual a qualidade da evidência que sustenta essa rotulação? A distorção número 5 é a desqualificação dos aspectos positivos. A partir da desqualificação dos aspectos positivos, você afirma que as realizações positivas, suas ou alheias, elas são triviais, pouco importam. E o pensamento automático que pode surgir é: isso é o que se espera das pessoas, de modo que você não conta quando alguém é legal. Ou esse sucesso é fácil, de modo que pouco importa. Então, vamos para o quinto exemplo. Imagine que Marcos tem o hábito de desqualificar suas próprias realizações e conquistas, considerando as suas conquistas como triviais ou insignificantes. Mesmo quando recebe elogios de clientes ou de colegas de trabalho pelo seu trabalho bem feito e em caso difícil, ele desqualifica os elogios. Ele atribui o seu sucesso à sorte ou às circunstâncias externas em vez de reconhecer
a sua própria habilidade e o seu esforço para aquela tarefa. Da mesma forma, quando vê o sucesso dos seus colegas de trabalho, ele os desqualifica como resultado de um favorecimento ou da sorte, em vez de reconhecer as suas competências e os seus méritos. Essa distorção cognitiva da desqualificação dos aspectos positivos, ela contribui para a manutenção de transtornos. Ela também é capaz de minar a sua autoconfiança e autoestima, alimentando sentimentos de inadequação e de desesperança. A partir da ótica da distorção cognitiva da desqualificação dos aspectos positivos, é possível que haja um retraimento social e uma dificuldade em se conectar com os outros, temendo ser exposto como fraude ou como incompetente. Para enfrentar a distorção cognitiva da desqualificação dos aspectos positivos, você pode examinar as evidências contra e a favor das desqualificações dos aspectos positivos. O que prova essa desqualificação que você está fazendo? O que questiona essa desqualificação que você faz? Qual a consequência de pensar dessa maneira? Se você amasse alguém ou se importasse com a pessoa, você levaria em conta seus pontos positivos? Sim, não e por quê? É muito importante que você saiba que, assim como ajustamos os óculos para enxergar com mais clareza, a terapia cognitivo-comportamental nos ajuda a identificar e corrigir todas essas distorções cognitivas, permitindo uma visão mais precisa e equilibrada da realidade. É como limpar as lentes dos óculos, permitindo que vejamos as coisas de forma mais clara e objetiva, promovendo a melhor saúde mental e bem-estar emocional. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, ou se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não se esqueça de deixar o seu comentário compartilhando suas experiências ou perguntas. Antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!